Olá, bom dia. Nossos amigos chegando para o nosso café com o Evangelho, que bom. Sejam bem-vindos. Os nossos amigos dos dois planos da vida, porque temos os amigos encarnados, mas temos também os amigos desencarnados, que sempre vêm compartilhar conosco desse momento tranquilo, onde a gente tem um bate-papo informal. Então é muito bom. Bom dia, Tassimara. Bom dia, Rita, Cirlei. Sejam bem-vindos. É muito bom, sejam bem-vindas. O nosso cafezinho já está aqui servido e estamos aguardando mais alguns amigos chegarem para a gente dar início. Lembrando que hoje à noite nós temos o nosso... bom dia, Cosme, seja bem-vindo. bom dia, primo. Lembrando que hoje à noite nós temos o nosso estudo do Evangelho e temos o nosso estudo do Evangelho às 8 horas da noite. E às 8h30 nós temos a nossa reunião de irradiação e vibração. Então, quem estiver em tratamento ou quem estiver como trabalhador da casa, nos colaborando com essa reunião de radiação e vibração, o momento do estudo do Evangelho, às 8 horas, já é uma preparação ou para o tratamento ou para o trabalho. Então, o que é que nós orientamos? Tanto aqueles que são trabalhadores, que agora à distância, cada um nos seus lares, estão doando, e aqueles que estão em tratamento, hoje procurarem fazer uma alimentação leve, até umas 18h30, para poder se preparar ou para o tratamento ou para o atendimento. Aí nós falamos da fluidoterapia, né? É o tratamento magnético, né? Espiritual. Bom dia, Os benfeitores, Regina. aí ampliando o entendimento de fluidoterapia. Eles utilizam os fluidos, né? Um abraço aí para a dona Adélia. Nós vamos iniciar então a nossa gravação para o nosso canal do YouTube e para o nosso canal do Telegram. Pode começar. Ih, caiu aqui. Olá, bom dia. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira e nós estamos iniciando mais o nosso Café com o Evangelho. Hoje vamos complementar aquela parábola que ontem iniciamos, riquíssima de conteúdos, né, significado, simbologia, que é a parábola do bom samaritano. É verdade. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo, Brasil. Então é uma alegria estarmos aqui hoje, compartilhando desse café, alguns tomando um chazinho, um suco, uma fruta, mas é um bate-papo descontraído para a gente poder ter um momento de calmaria, de harmonização nos nossos corações. Roberto estava dizendo que ontem nós começamos a falar de uma parábola, e lembrando que uma parábola é uma história, não é um caso real, e hoje nós vamos dar continuidade, não é verdade, Roberto? Olá, Eudócia, bom dia. É verdade. Bom dia a todos mais uma vez aqui. Então, retomando, né, aquele ponto em que nós começamos ontem, nós falamos sobre os vários procedimentos, paramentos, as festas principais dos judeus, as atribuições tanto ao sacerdote quanto ao levita. E eu aqui vou fazer uma observação para que a gente não tire uma conclusão precipitada. Quando nós entendemos quais eram as funções de cada membro da sociedade que compunha aquela comunidade onde Jesus habitou e a sua época, então nós relevamos algumas considerações. Por exemplo, muitas vezes fazemos um pré-julgamento
tanto do sacerdote quanto do levita, né, que passaram ao largo daquele homem caído. E quando nós percebemos, então, de quais eram os valores as funções, aliás, daquele sacerdote, tal como aquele que o auxiliava nos cultos, que eram os levitas, então nós entendemos que eles realmente não poderiam, se fosse o caso de um socorro ali imediato, de assistir aquele que estava caído, que consta que ele estava nu, está lá no Evangelho de Lucas, né? Então ele era nu, estava caído e se achava de tal forma, foi judiado de tal forma, que ele se achava desfigurado, né? Era impossível reconhecê-lo. Então, posto essas colocações, né, porquanto eles, os levitas e os sacerdotes, eles compartilhavam as atividades no templo em Jerusalém por turno, e eles não moravam ali em Jerusalém, muitos deles vinham de longe, né? Então você imagina, por exemplo, que estivesse um deles morando em Cafarnaum. E cada sacerdote, ele tinha o seu levita, aquele que o auxiliava. Era como se fosse uma equipe, uma dupla, né? Então eles, até chegar a Jerusalém, teriam que percorrer uma distância que já foi calculada muito bem. À época de Jesus daria em torno de 140 a 145 quilômetros. Então, entre ida e volta, terias aí 290 quilômetros, que não dá para vencer num dia só. Então, posto isto, vamos esclarecer mais ainda uma coisa, que o ganha-pão deles era aquilo que eles ganhavam dentro das celebrações, dos cultos, né? E tínhamos 3 festas muito especiais no calendário judeu, que era do Pentecostes. Quais as outras, Leila? Tinha a Páscoa, né? Tinha outra que depois se tornou o Domingo de Ramos pela igreja. Isso, chamado também a Festa das Tendas, né? E ali atrás mudamos então para Domingo de Ramos, né? Aqui na liturgia nossa. E eles preservam ainda até hoje, né, Leila? Aí o que você acha então, dessa simbologia que nós temos aí visto nessa parábola? Porque ali nós temos várias figuras. Nós temos primeiro, não aparece na parábola, mas supõe-se que aconteceu, né? Tinha os ladrões, né? Tinha um homem caído, um desconhecido, né? Um estranho. Tinha um samaritano e tinha um levita e tinha um sacerdote. Na realidade, o Roberto disse que eles não poderiam, poder até podia, né? Só que como eles eram, para poder entrar no templo, tanto o sacerdote quanto o levita, eles tinham que passar por uma semana de purificação. Se eles tocassem naquele homem, se porventura ele tivesse morto, eles perderiam todo aquele trabalho, teria que voltar para casa, voltar, como se diz, com as mãos abanando, porque eles viviam, era um ofício, tanto o sacerdote quanto o levita. Então o que eles levavam para casa? Levavam os víveres, levavam cereais, das doações, as pessoas iam fazer os seus sacrifícios e ofertava no templo, e daquilo eles levavam para o seu próprio sustento. A carne, o azeite, né, o suco. Então, se eles parassem farinha, ali, né? Isso, Se parassem ali, ia ser complicado, né? Eles iriam ficar Imagina sem... a mulher do levita, Leila, vamos imaginar. Quando Chega eu em casa, mas chegasse- meu bem, você já voltou? Não, eu não cheguei ao templo não, porque eu encostei num cachorro morto, então já estou impuro, então eu perdi toda a minha preparação e tal. Mas e aí a despensa, como é que vai ficar? Não tinha geladeira, né? Porque qualquer ser vivo que tivesse morto, não era só um ser humano. Era um cadáver, né? Fosse de um animal, de uma qualquer pessoa. coisa, né? Eles já se tornariam impuros. Isso. Mas hoje nós vamos comentar um pouco agora com relação àquele samaritano, porque ontem nós vimos que o samaritano, ou melhor, o povo da Samaria, eles tinham uma aversão com os judeus e os judeus com eles. Então, era um povo considerado impuro, porque eles tinham práticas religiosas um pouco diferentes dos judeus. E nós vimos, inclusive, que quando Jesus vai com seus discípulos pela Samaria, não consegue nenhuma hospedagem.
Mas quando eles conseguem a hospedagem, quando nós vimos ontem lá com o doutor da lei, o doutor da lei tenta criar uma situação... Enredá-lo, né? Criar uma situação constrangedora com Jesus. E Jesus, por isso que Jesus conta essa parábola, né? Essa parábola contando... Porque o doutor da lei quer saber então, porque ele quer saber como é que ele poderia ficar bem com Deus. E Jesus diz, amar ao teu próximo, amar a Deus. Ah, mas e quem é o meu próximo? Se fez de bobo, né? Então Jesus conta a parábola, e essa parábola acredito que todos nós já conheçamos, mas rapidamente para lembrar. Aquele homem está ali caído, passa o sacerdote, não se aproxima, passa o levita, não se aproxima. Diz que ele subia, né, Lília, em direção a Jerusalém. E eles acreditam, bom, pode ser que ele esteja morto, não vou nem parar. E nisso passa um samaritano. E aquele samaritano, ele não quer saber qual era a religião, se estava vivo, se estava morto, o que tinha acontecido com ele. Ele para ali e vai prestar todos os socorros. Naquela época, o socorro medicamentoso era o quê, Roberto? Era o azeite e o vinho. O vinho, ele tinha o poder assim da água oxigenada, né? Ele eliminava uma possível infecção, e o azeite, ele permitia manter aquele local hidratado, né? Para que não havia o ressecamento, e naturalmente aceleraria o processo de cura, era o que tinha à época. Agora, importante é ressaltar que o samaritano, ele descia, né? Então ele ia para Jericó, logo ele estava saindo de Jerusalém. E Jericó era a cidade da muvuca, né? Do comércio, era das baladas, né? Então, vamos colocar desta forma, porque o exemplo, melhor, a parábola e ela contextualizada, e Jesus fez com uma magistral sabedoria, que aliás lhe era muito peculiar. Então diz que era um homem do mundo, um samaritano, era um impuro aos olhos dos judeus, e estava indo, naturalmente, porque ele já tinha ganhou algum dinheiro, porque vamos imaginar que é Aparecida do Norte, né, no estado de São Paulo, ali no Vale do Paraíba. Vocês acham que todos aqueles que vão para lá são devotos? Né? Não. Ali vão salteadores, vão punguiços, vão toda a classe de gente. Indo para Jerusalém não era muito diferente. Então ia lá os ladrões, os espertalhões e tal. Como se o samaritano fosse um Deus, um santo. Mas ele tinha, apesar de ser, a julgar pela narrativa, ele estava indo para uma cidade dita promíscua, uma cidade muito pujante, né? Onde o comércio era muito forte, né? Os artesãos lá compareciam para seus negócios, enfim. E ele estava indo para Jericó. Logo, ele estava com a bolsa razoável. A prova disso é na sequência da parábola, né, Leila? O que ocorre quando ele socorre ao ele coloca aquele homem ferido, coloca ali sobre o animal que ele possuía, e poucos tinham também o seu próprio meio de transporte, porque se andava muito era a pé, mas ele tinha um animal, coloca ele, leva-o até uma hospedaria, pede ao hospedeiro que cuide daquele homem, deixa ali uma quantia de dinheiro e coloca também para aquele hospedeiro que, se a despesa ultrapassasse o dinheiro que ele ali havia deixado, que quando ele retornasse, porque ele iria retornar, ele daria o restante dos gastos que aquele homem tivesse consumido. E ele segue viagem, não pergunta àquele ferido quem ele era, qual o nome, de onde ele vinha, o que aconteceu. Ele simplesmente acolhe aquele irmão de caminhada. E Jesus aí faz uma pergunta ao doutor da lei. Não é verdade, Roberto? Ele então diz: quem foi, a seu ver, já dirigindo-se ao doutor da lei, quem foi, a seu ver, que era também
que era o próximo, né, daquele que o atendeu. E aí o doutor Dalli responde, aquele que usou de misericórdia para com o caído. Então ele era o próximo. A gente fica imaginando hoje, né, Leila, os nossos anjos protetores, verdadeiros anjos, né, sobretudo nesses momentos críticos de crise sanitária em que nós vivemos, os operadores da saúde, os médicos, os instrumentistas, enfermeiras, os serviçais de diferentes níveis, que fazem que, por exemplo, uma UPA funcione direito. Você imagine, por exemplo, você com um cálculo renal. Eu nunca tive, mas diz que é uma dor excruciante. A gente chega lá e fala assim, meu Deus, vocês. E aí a enfermeira, meu anjo, né? E agora ele fica tão bonzinho, né? Nós ficamos bons quando estamos com dor, temos que combinar, né? Então, me dê alguma coisa para o meu alívio. E esta pessoa será para ele o seu próximo. Aquele que irá mitigar-lhe, diminuir-lhe a sede, quiçá restituir-lhe a vida, né? É muito bonito, assim, nesse sentido, um médico, o verdadeiro médico, inclusive tem uma mensagem belíssima de Dr. Bezerra de Menezes, falando sobre o verdadeiro médico. Ele não tem dia, não tem hora, não importa se é perto, se é longe, e o médico, ele está ali para servir. Então, às vezes, chega um irmão ali naquele hospital, um irmão desviado, um bandido, que acabou, às vezes, de tirar a vida até de alguém, uma troca de tiro com a polícia, ele é ferido, e o médico não pergunta quem é, o que fez, ele simplesmente vai correr, vai operar e vai tentar salvar a vida daquela pessoa. Depois, as consequências já não cabem mais a ele, porque aquele homem ali caído no caminho, o samaritano não sabia se ele havia cometido algum ilícito, se ele havia feito alguma coisa de errado. Mas não julgou, né? Não julgou, ele simplesmente socorreu. E como o doutor Dalli diz, ele agiu com misericórdia. E Jesus, inclusive, nas bem-aventuranças, ele fala da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles alcançarão misericórdia. Né? Então é muito Ainda muito vamos bonito, falar né? sobre esse sermão maravilhoso. É muito bonito. Mas, Leila, aí veja bem, nós temos a figura do samaritano, que aos olhos dos judeus, eles eram impuros, eram chamados mestiços, né? Porque quando de sua escravidão na Babilônia, eles retornaram e incorporaram aos seus hábitos religiosos algumas práticas pagãs, né? Então eles tinham seu próprio templo, né? Ficava lá no Monte Gerazim, e como vimos ontem, e no Monte Sião, que é lá em Jerusalém, ainda tem um ponto mais alto da cidade de Jerusalém, tinha o templo, né? E como ainda tem, só que hoje com outras caracterizações, inclusive o que restou do templo antigo é o chamado Muro das Lamentações. Aí lembra também a parábola seca, mas é a parábola da figueira seca, né? Que já é uma outra coisa, não vamos falar dela agora. Mas o que quero ressaltar nisso é o seguinte, o samaritano, então, até pela descrição da parábola, ele iria a uma cidade, Jericó, era uma cidade de hábitos mundanos, né? Puramente financeiros, né? Os valores do mundo. Então ele não era uma pessoa religiosa no sentido amplo, né? Ao passo que tanto o sacerdote quanto o levita viviam dos ofícios religiosos. O que eu quero dizer, isso é uma ilação que eu estou tirando e compartilho com vocês, é que eles, os samaritanos, assim como muitos de hoje considerados ateus e até alguns materialistas, eles são pessoas dotadas de muitos, há exceções, é claro, mas muitos são dotados de de uma magnífica generosidade. Então eles são solidários, eles partilham o que tem quando vê o outro em situação menos favorável, ao passo que aqueles muitos religiosos, há entre nós também, que eles cumprem apenas o ritual e se julgam quites com a sua consciência, mas a verdadeira caridade eles não exercitam. E eu não estou falando também somente de algumas outras religiões, falamos também de nós espíritas, que muitos há entre nós, que embora professem-se conhecedores
da verdade do Cristo Consolador, né? Da Boa Nova, e eles têm isso apenas como um verniz. Então também um desafio, não, é mais uma chamada de atenção para nós. É verdade. Aproveitar para mandar um abraço para a Josiane, para a Vaninha, para o Luiz Panini, para todos que estão acompanhando, para a Tami. É uma alegria estarmos aqui juntinhos tomando esse café gostoso nessa manhã de outono. Hoje está um dia tão gostoso, um arzinho assim fresco da natureza. E nesses momentos que nós vamos fazendo essas reflexões, esse bate-papo, nós vamos contribuindo para a nossa psicosfera mudar, a nossa vibração mudar, e nós vamos trabalhando junto com Cristo, porque Jesus convidou para o trabalho. E quantos de nós achamos que às vezes não temos possibilidade? Mas só de mudarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, procurando ter uma vibração melhor, pensamentos melhores, palavras mais amenas, isso vai mudando toda essa energia pesada, densa, e vai mudando, e os benfeitores vão se utilizando do nosso magnetismo para poder contribuir com a obra do Pai. Então isso também... Nos cuidamos, sim. Quem é que está falando? É Josiane. Josiane, obrigado, Josiane. Então é muito bacana isso, né? Sim. Mas nosso tempinho já está quase chegando ao final, mas essa reflexão, porque quantos de nós ainda somos aqueles juízes, gostamos de julgar? Um abraço também para o Hélio, é difícil, Hélio. Olha, de Portugal, Hélio, que coisa linda. Que Jesus abençoe. Um abraço aos nossos patrícios aí. Que Jesus abençoe todos aí nesse país, né? Que abençoe a toda a humanidade nesse momento que nós estamos assim precisando realmente refletir muito. O que é que eu posso fazer para ajudar nesse momento? Qual o meu objetivo aqui agora no planeta? Mesmo aqueles que se encontram à distância, isolados socialmente, mas como eu estava dizendo, só da gente mudar a nossa vibração, a gente já vai mudando essa vibração do planeta. Isso é muito importante, porque o nosso planeta ainda passa por provas e expiações em função da nossa forma de agir, da nossa forma de sentir, da nossa forma de pensar. Porque a nossa mente, ela tem um poder muito grande, mas da mesma forma que ela é poderosa para o bem, ela também pode atrair o mal. Então, nesses momentos assim, descontraídos, a gente vai vibrando coisas boas e vai mudando. Então, chegamos ao final, teríamos mais coisa para falar, mas o nosso bate-papo é um bate-papo só mesmo para a gente poder estar vinculados assim, a fiozinhos que vão nos ligando aos corações dos dois planos da vida. Hoje é terça-feira, lembrando que às 8 horas da noite, às 8 horas da noite, um abraço também para a Lisa. Às 8 horas da noite. Você sim. Nós estaremos aqui com o nosso estudo do Evangelho e preparando já o ambiente para a nossa reunião de irradiação e vibração. A reunião de irradiação e vibração, ela é feita pelos trabalhadores do nosso centro. Mas no momento, como nós estamos cada um em seus lares, nós estamos conectados, essa rede magnética conectada, esse fio magnético. Então, 8 horas, de 8 às 8h30, a gente estuda o Evangelho. Aqueles que estão em tratamento ou que desejarem um atendimento magnético espiritual, encaminhe seus nomes, endereços, o que está precisando, alguém que esteja no hospital, algum amigo, algum familiar,
E nós, de 8h30 às 9h30 da noite, já à distância, aí nós vamos fazer a nossa reunião de radiação e vibração. O que é que a gente orienta hoje? Uma alimentação leve, até 6h30 da tarde, até 18h30. E 8h30 a pessoa pode deitar se quiser, coloca uma música suave e se entrega para ser beneficiado, tá bom? Um abraço também para Sueli de Uruguaiana. Ô Sueli, onde que fica Uruguaiana, Lúcia, onde é que fica Uruguaiana? Na Sueli, fronteira sul, muito extrema, né? Já fronteira com outro país aí, acho que é o Uruguai, Lúcia né? Gonçalves, Sueli Reis. Oi, gente, que coisa boa. Olha, um beijo grande no coração de todo mundo, até às 8h da noite e amanhã o nosso café com o Evangelho às 10h da manhã. Paz a todos. Nossos agradecimentos a todos, né, por essa manhã que compartilhamos essas intimidades e também refletindo sobre os valores imorredouros, né, que é o amor vigindo em todas as instâncias da vida, a nossa realidade dupla, existencial, do plano físico e extrafísico. Isso que a Leila acabou de colocar é muito importante, e também os espíritos têm estratégias de atendimento. Então eles se organizam, da nossa parte, a preparação mínima necessária, como o recolhimento adequado, a colocação, a ambientação apropriada. E conforme a intensidade da doença ou da dor, preparem-se, e a água magnetizada, né, fluidificada, será transformada em medicação. Isso. Nosso muito obrigado, mais uma vez, e um bom dia. Só um minutinho, porque eu estou vendo que alguns estão dizendo que estão precisando, podem mandar pelo próprio Facebook ou pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 19 99 341 6316. Então, vocês podem mandar o nome, o endereço e o que estão precisando para a gente colocar na nossa reunião. Isso é uma reunião muito séria, com muita discrição. O que é colocado para a gente no particular fica. A Lúcia disse que mora na fronteira com divisa com a Argentina. Ô, Lúcia. Uruguaiana. Beijo. Já estou com frio, viu? Só de ouvir. Sabe? Paz a todos, até às 8 da noite, então. Tenha um Dia bom abençoado. Dia. Muita paz a todos.